Quase que não saiu, né? Professor, este vídeo é para você, professor, que quer ministrar aulas mágicas, aulas lúdicas e aulas dinâmicas, que quer ser um professor 4.0. Eu vou falar nesse vídeo e responder a seguinte pergunta: como motivar alunos desinteressados? Eita, como fazer isso? Se você quer levar a educação digital e você quer dar um saculejo, dar uma sacudida, uma balançada nos seus alunos, você precisa levar uma aula de impacto, uma aula lúdica, uma aula mágica, uma aula dinâmica, beleza? E você só faz isso sendo o professor 4.0, desenvolvendo projetos com Arduino, com ESP32, com Raspberry Pi, projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica. Mas vamos lá, como motivar alunos desinteressados? A primeira pergunta: vale a pena investir em aluno desinteressado? Este é o grande desafio do professor, e a aula mágica é a forma mais eficiente de investir nesse aluno e ter o retorno desejado, aluno motivado. Vamos lá. É um desafio. O aluno que está ignorando, que não está dando a mínima para a sua sala de aula. Eu confesso para vocês que dá uma dor no coração, porque o aluno, você está falando ali e ele não quer nem saber do que você está falando. Ele é realmente desinteressado. Então, assim, realmente dá uma tristeza e bate vamos dizer assim, uma decepção quando você fala e o aluno não escuta. E agora? O que você vai fazer? Será que você vai descartar? Você precisa primeiro partir do pressuposto que você vai fazer o seu melhor, tá bom? E as pessoas aprendem se quiser. Mas você não pode ajudar com esse desinteresse, né? Então, às vezes, existe professor que potencializa o desinteresse. Então, por exemplo, ele chegou, vamos supor, de uma escala de 0 a 100, de desinteressado, 80, por exemplo. Ele realmente é um aluno muito desinteressado. E depois que ele conheceu você, que ele passou pela sua aula, ele saiu de 80 e foi para 90. Se ele não queria aprender, agora que ele não quer mesmo. Não, você não pode fazer isso. Você precisa plantar a semente para que ele pense: poxa, aquele assunto é legal. Mesmo que ele não tenha um interesse naquele momento, mas a aula mágica, você desenvolvendo projetos com Arduino, projetos de internet das coisas, ele vai pensar lá na frente: poxa, o professor, ele falou aquilo ali, ele demonstrou aquele projeto, ele fez aquele projeto funcionar. Então você precisa plantar a semente. E a semente você só consegue fazer esse plantio, essa semeadura no aluno desinteressado com a aula mágica. Desenvolvendo projetos com isso aqui, ó. Projetos com Arduino. É a única forma de você investir no aluno desinteressado e lá na frente ele ter um retorno por ele mesmo. Talvez não seja na sua aula, talvez ele seja reprovado na sua sala de aula, mas vai ficar semente no coração dele. Atmosfera lúdica, atmosfera mágica. Os alunos precisam se sentir bem-vindos e saber que está em uma atmosfera leve, onde o esforço será mais recompensado do que o simples resultado final. O aluno precisa saber que ele pode errar, mas não será castigado por isso. Por exemplo, eu estou trazendo isso porque o ambiente precisa ser lúdico. É interessante assim que eu tenho uma mentoria, não é, focada em aceleração de desenvolvimento de projetos, e um dos braços dessa mentoria é ajudar o professor, além de ministrar aulas mágicas, desenvolver uma sala de aula mágica, um ambiente lúdico, um ambiente automatizado, um ambiente com projetos de comandos de voz, projetos de inteligência artificial, projetos de automação, projetos que o aluno veja: poxa, que ambiente massa. Então o aluno, ele precisa entrar dentro da sua sala de aula dizendo assim: que ambiente massa. E ele só faz isso, ele só tem essa experiência quando você desenvolve aulas mágicas e transforma a sua sala de aula em uma sala de aula mágica, desenvolvendo projetos com Arduino, ESP32 e Raspberry Pi, projetos lúdicos, projetos que vão trazer uma experiência diferente. Revelando o motivo da desmotivação. Então, vamos lá. Revelando o motivo da desmotivação. Problemas em casa ou na escola podem ser a raiz do problema, mas é importante que você recompense o esforço e o engajamento para que ele fique motivado. Então, por que o aluno está desmotivado? É sempre sobre isso que você precisa pensar. Teve uma aluna que eu perguntei por que ela não estava prestando atenção, porque ela não tinha feito atividade. Ela disse: professor,
eu estou com problema em casa, meu irmão é especial, e ele está bagunçando toda a minha casa. E eu fiquei assim, ó. Então, durante a minha sala de aula, eu estava pensando, poxa, Paulinho, ela não tem nem interesse. Mas, na verdade, ela estava com problema dentro da casa dela. Então, é muito importante o professor ele ter essa sensibilidade. Ter essa sensibilidade. E parte da aula mágica é você também entender por que o seu aluno está desmotivado. Tá certo? E quando você entende, quando esse motivo é revelado, fica mais fácil de você ir ser cirúrgico em cada aluno para que você possa resolver o problema de cada um. Energia do professor 4.0. Use emoções positivas para contagiar os alunos. Lembre-se que você é referência de energia máxima em sua sala de aula. Isso eu percebo, tá? Por quê? Se você for um professor assim, ó, paradão, para baixo, que nem você acredita no que você está falando, pode ter certeza que você vai passar essa energia para todos os seus alunos, para toda a sala de aula. Que ninguém, quase ninguém vai ter interesse. Porque o professor é o primeiro desinteressado. Como é que os alunos vão ser motivados dentro da sala de aula se o professor é o primeiro desmotivado? Ah, Gustavo, mas eu sou desmotivado porque não tenho material, não tenho estrutura. Não... Sim, e aí? E aí? Eu também. Eu pego parte, muitas vezes, do meu salário e vou comprando aos poucos coisas para me motivar. Você é o primeiro a ser motivado. O aluno não vai chegar e vai motivar você. É você que tem que motivar o aluno. Então, você tem que ser a fonte de energia. Por exemplo, o Sol, ele é a fonte de energia. A Terra é um planeta iluminado pelo Sol. A Terra não ilumina o Sol, é o Sol que ilumina a Terra. Então você, professor, você precisa passar essa energia de conhecimento, essa energia de querer, de paixão pela tecnologia. É você que precisa. E essa transferência de energia dentro da sala de aula, eu digo a você, a aula mágica, a aula lúdica, a aula dinâmica faz isso com enorme eficiência. Aprenda a desenvolver uma aula mágica que você vai conseguir transferir essa energia para a sala de aula. Deixe os alunos próximos de você. Coloque todos os alunos próximos de você. Faça atividades que exijam isso. Não deixe ele no fundo da sala. No fundo da sala ficou algo meio coloquial. Mas enfim, não deixe os alunos distantes. Quando eu vou desenvolver o projeto, eu falo assim, pessoal, chega agora todo mundo perto de mim. Eles fazem uma volta, um círculo em torno de mim e eu vou montando os projetos. E eu vou olhando nos olhos de cada um. Então isso é muito importante. Às vezes o aluno está lá desmotivado e ele vai ficar lá desmotivado para sempre, escondidinho, se você não trouxer ele para perto de você. Então você pode não trazer a mente naquele momento, mas você pelo menos traz o corpo, que já é um bom começo. Tá? E quando ele vai olhar ali seus projetos lúdicos, projetos com Arduino, não é, você aos poucos vai motivando ele. Beleza? Então, deixe os alunos próximos de você. Não deixe o aluno lá no fundo da sala. Alunos quietos em 100% da sala de aula. Se isso acontece com você, é porque você não promove atividades que exijam participação e engajamento dos alunos. Lembrando, o que é um aluno quieto? É um aluno sem ação. Tá certo? Um aluno sem ação. Um aluno inerte dentro da sala de aula. É isso que você quer? Você precisa promover atividades, projetos que engajem ele dentro da sala de aula. É muito importante você trazer os seus alunos para dentro da sua sala de aula. Eu recomendo fortemente que você faça atividades e projetos com Arduino, projetos práticos, projetos que eles se reúnem em equipes para desenvolver, para que eles se motivem. Um vai motivando o outro. Pode ter certeza que vai ter um do grupo ali que vai motivar o outro, tá bom? Da forma dele. Talvez você como professor não consiga falar para motivar, mas o colega dele consegue. Trazer o futuro para a sala de aula. Por que precisa saber disso? Esta pergunta está o tempo inteiro na cabeça do aluno. E você, como professor, precisa estar todos os momentos trazendo aplicações práticas
para que mostrem a utilidade do conhecimento no futuro próximo da vida dos alunos. O que é que isso quer dizer? Se você, professor, não for o ser que leve o futuro para dentro da sala de aula, ele vai ficar se perguntando por que eu preciso aprender isso. Então é muito importante você trazer tendências. O aluno, ele vai à escola, ele não quer saber mais do mesmo. Ele quer saber novidade. Ele quer saber de coisas novas. Ele quer saber de coisas que ele não sabia e nem é difícil de pesquisar. Por isso que o professor precisa investir em pesquisa. E detalhe, quando você consegue pesquisar e aplicar na sala de aula, você uniu os dois dos melhores mundos. É trazer um assunto do futuro e demonstrar na prática. E como é que você demonstra na prática? Desenvolvendo projetos com Arduino, desenvolvendo projetos com ASP32, com Raspberry Pi, projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica. É dessa forma que você consegue trazer o futuro de uma forma eficiente para dentro da sala de aula. É só a aula mágica que faz isso. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para que você curta esse vídeo, comenta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal aqui, no YouTube Hélio Gustavo, Professor 4.0 Escola 4.0. Te espero lá, beleza? No próximo vídeo.